Pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos fazer alguns exemplos de isômeros de compostos orgânicos. Lembrando, isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula química, porém a estrutura da cadeia carbônica é diferente. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? O C4H10 e o C4H10O. Bem, vamos começar pelo C4H10. Nesse caso, é pedido que façamos dois isômeros, tá? Então, vamos lá. Aqui são 4 carbonos, então vamos escrever os 4 carbonos. Lembrando que, com base na fórmula química, você já prevê a qual estrutura poderá ser construída com essa fórmula. Nesse caso, tenho que construir duas estruturas que sejam idênticas em termos de fórmula. Bem, e depois iremos classificar que tipo de isomeria é a que foi construída ou encontrada com base nessa fórmula. Então, chegaremos lá. Então, fica são 4 átomos de carbono, né? Pois é C4, né? E agora eu tenho a possibilidade de distribuir os hidrogênios. Lembrando, cada carbono forma 4 ligações, que nesse caso será completada as ligações que faltam com os hidrogênios, tá? Uma vez que os carbonos estão ligados entre si. Então aqui vai ser 3, né? C3, CH3, melhor dizendo, CH2, CH2 e CH3. Então, são 4 carbonos, vamos somar os hidrogênios. 3 mais 3 dá 6 e mais 4 dá 10. Perfeito. Essa é uma cadeia que obedece lá a fórmula química. A outra situação, ou a outra cadeia, eu posso construir da seguinte maneira. Então, agora eu vou fazer uma cadeia diferente com o mesmo número de carbono. Então, a priori eu posso fazer C, são 4 carbonos, né? Correto? Então, eu posso fazer com a ramificação. Então, aqui obrigatoriamente vai ter CH3 e os outros serão completados os hidrogênios que faltam para completar 4 ligações. Aqui, ó, 1, 2, 3 ligações, 4 com hidrogênio. Então, CH3 também. Então, aqui tem 4 carbonos. Nesse caso, eu tenho duas moléculas que são isômeras, tá? Ou seja, cadeias com o mesmo número de átomos de carbono e hidrogênio, ou seja, com a mesma fórmula química. Então, aqui tem 4 carbono mais 10 hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos um isômero, tá? Um isômero, ou um par de isômero de cadeia, tá? De cadeia, ok? Ou seja, é a mesma fórmula, mas a cadeia é diferente, perfeito? Então, vamos ver agora o C4H10O. Mais uma vez, eu tenho a possibilidade de distribuir os 4 carbonos, C. E o oxigênio vai dar uma função oxigenada. Nesse caso, pode ser a função álcool, né? Então, aqui, ó, tem 2 ligações do carbono. Então, tá me faltando aqui mais 2 ligações com hidrogênio. E o restante eu vou adicionar nos demais carbonos. Perfeito? Então, aqui tem que ser 3, aqui 2 e aqui 2. Então, se eu somar, dá 10 no total, né? Perfeito. Então, eu tenho uma estrutura, tá? E eu vou construir a segunda. A segunda, eu posso construir da seguinte maneira, ó. Nesse caso, eu também vou ter uma função oxigenada, mas o grupo funcional vai ser diferente nesse caso. Saiu de um álcool, eu posso, por exemplo, fazer um grupo éter, né? Ou uma função éter. Então, vai ficar a mesma situação, CH3, CH2, CH2 e CH3. Então, eu tenho, se eu somar aí, ó, dá 6 e 4, dá 10 também. Então, eu tenho 2 isômeros. Nesse caso, eu tenho isômeros, tá? Isômeros
isômeros de grupo funcional. Porque eu mudei o grupo funcional, tá? Eu saí de um grupo álcool, tá? Para uma função ou um grupo éter, certo? Então, são dois exemplos correspondentes ao isômeros ou construindo isômeros, tá? A partir de uma fórmula química. Nós temos também um outro exemplo aqui em que envolve o nitrogênio e o cloro, certo? Nesse caso, eu tenho o C3H7Cl e também tenho o C3H9N. Então, vejam bem, vamos começar pelo C3 aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho a possibilidade de distribuir os 3 carbonos, né? São 3 carbonos. O cloro só faz uma ligação mesmo, então eu vou colocar ele aqui no final. Aqui vai ficar CH2, tá? CH2, CH3. Se eu somar aí, dá 7 no total, né? 3, 4 e 3, 7. Perfeito. Essa é uma cadeia ótima, perfeito. Obedece a minha regra, a minha fórmula química, tá? A outra possibilidade que eu tenho é o seguinte, ó, lembrando, são 3 carbonos, então tenho que distribuir. Então eu posso mudar só a posição dele, né? Do cloro, certo? Então eu terei CH3, CH3. Perfeito. Nesse caso, eu tenho um par de isômero, tá? Então eu tenho isômeros de posição. Eu só mudei a posição que eles se encontram. O grupo funcional é o mesmo. Continua sendo um aleto de alquila, certo? Além disso, eu tenho o nosso último exemplo aqui, que é o C3H9N. Então, mais uma vez, eu tenho 3 átomos de carbono. Então, eu posso dispor ele aqui de forma linear. Então, aqui eu vou ter a possibilidade de distribuir o nitrogênio no final, que é a função amina, né? NH2. E eu distribuo o restante dos hidrogênios que faltam. CH2, CH3. Se eu somar, também dá 9, né? Os hidrogênios. E a outra possibilidade é eu mais uma vez construir uma cadeia mudando só a posição do nitrogênio, né? Que pode ficar dessa forma aqui, ó. NH2. Então, se eu somar mais uma vez, eu tenho, tá? 3 átomos de carbono e 9 hidrogênio e 1 nitrogênio. Nessa situação, mais uma vez, eu vou ter um par de isômero, tá? Um par de isômeros, tá? De posição, certo? Então, eu tenho essa situação. Por que posição? Só mudou o carbono em que se encontra ligado o meu grupo funcional, nesse caso, o grupo amina. Tá ok?